Então, novamente, boa noite a todos. Estamos aí na nossa sexta aula de redes industriais, onde a ideia é que a gente continue a falar um pouco sobre os protocolos de comunicação e algumas peculiaridades, algumas características de alguns deles. Nós iniciamos na aula 5, na aula passada, apresentamos para vocês dois modelos, né? O Modbus e o Profibus. Modbus sendo o protocolo mestre-escravo, Profibus também trabalhando na topologia mestre-escravo. Apresentei para vocês o Profibus como uma melhoria implementada do Modbus convencional. É um protocolo mais novo, né, que o Modbus. O Profibus é a principal característica de diferença, além do aprimoramento e da velocidade que ela ganhou desempenho, a possibilidade de uso de sistemas em multimestre, né? Ou seja, se eu tiver dois mestres na rede, enquanto o mestre principal estiver trabalhando, o segundo fica no aguardo, fica em stand-by. Quando esse mestre principal cai, o segundo mestre assume, né? E vimos detalhes de tamanho de palavras, vimos detalhes de frames. Então, nesse momento, eu abro aí para alguma dúvida, se houver alguma questão aí que tenha que ser esclarecida, a gente comenta agora, senão a gente já toca adiante o tema, né? Teve alguns alunos que chegaram aí no finalzinho, eu já tinha feito essa pergunta, por isso que eu abro novamente esse questionamento. Alguma dúvida referente à aula 5? Seguimos então? Vamos lá. Ainda falando de protocolos, vamos apresentar mais um modelo para vocês. Também é um protocolo da família dos Field Bus, né, dos barramentos de dados aí. O DeviceNet. DeviceNet é uma rede digital, também é uma rede multiponto para conexão entre sensores, atuadores e sistemas de automação industrial em geral. É um protocolo que é apresentado ao mercado em 94 pela Allen Bradley. É uma implementação do protocolo CIP. CIP vem de Common Industrial Protocol, para as redes de comunicação industrial. Adicionalmente, ele utiliza o protocolo CAN. O CAN vem de Controller Area Network, que é um desenvolvimento da Bosch, da década de 80, para o enlace de dados e acessos a meios físicos. Esse segundo trabalha principalmente nas camadas 2 e 1 do modelo OSI. O modelo OSI é aquilo que a gente já apresentou para vocês. E teve a tecnologia transferida para o DVA em 1995. Então, vocês estão entendendo novamente, aqui tem, né, nas entrelinhas é o seguinte, o DeviceNet, ele foi criado, ele nasceu de um recorte do CIP, ou seja, eles pegaram uma parte desse protocolo aqui, né, denominado CIP, adicionaram uma outra parte de um outro protocolo, que é o tal do CAN, pegaram uma parte do CIP, pegaram uma parte do CAN, criaram o DeviceNet. Essa é a grande verdade, tá? Lembrando que todos os protocolos costumam ser melhorias de protocolos que já existiam. Já ouviram falar de CAN ou não? Controller Area Network. Já ouviram falar de carro inteligente? Eu preciso passar o scanner no módulo do carro. Que scanner é esse? Né? Você está conversando com o módulo de computação de bordo desse carro. Vai falar com o módulo de injeção, você vai falar com o módulo do ABS, você vai falar com N interfaces dentro desse veículo através de um protocolo de comunicação. Tá? E que protocolo é esse? Originalmente, aliás, desde a década de 80, esse protocolo lá fora já é utilizado nesses veículos, né? E ainda hoje é utilizado em vários deles. Tá? Vamos pegar um exemplo, eu gosto de usar porque eu tive dados para poder estar passando isso para vocês. Vocês estão lembrados daquele Mercedes, o Classe A,
primeiro Mercedes que popularizou realmente aí nível Brasil, né? Tipo uma mini vanzinha, um carrinho meio alto. Vocês lembram desse carro? É um carro da virada do milênio 2000, alguma coisa perto disso. Esse carro já possuía algo em torno de 180 sensores embarcados nele. Tá? Então, tamanha complexidade do sistema, já existiam 180 sensores embarcados nesse veículo. Então, o computador de bordo já fazia o gerenciamento, a gestão de 180 pontos de monitoramento, sem falar dos pontos de atuação. Tá? Só de monitoramento eram 180. E o barramento utilizado era exatamente esse, era o CAN. Tá? Então, são dados adicionais que eu trago para a aula, mas o que interessa para a gente nesse momento é exatamente isso. O DeviceNet, ele vem de uma topologia e de uma mescla de dois protocolos distintos para fazer uma função em ambiente industrial. Ok? A ODVA, né, é uma sigla, vem de Open Device Net Vendor Association, né? Associação de Vendedores de Protocolo Aberto DeviceNet. É uma organização sem fins lucrativos, composta por centenas de empresas ao redor do mundo que mantém, divulga e promove o DeviceNet. A gente tem que falar a respeito, porque boa parte dessa informação ela veio dessa organização, dessa associação, né? Então, nada mais justo que a gente dê os créditos da onde a gente está tirando essa informação aqui. Falando do desmembramento do protocolo, essa imagem aqui, vocês estão lembrados lá da história da Mariazinha e da Chiquinha do Ozzy, não estão? Então, ó, quando a gente fala que o CIP faz parte de 3 camadas, está aqui, ó. Está na camada da aplicação, da apresentação e da sessão da comunicação existente. Já o protocolo CAN, que foi aproveitado ó, do enlace físico e da própria camada física de transferência de dados de um lado para o outro. Então, eles pegaram uma parte que funcionava do CIP, uma parte que funcionava do CAN, e formaram o modo de transmissão no padrão DeviceNet. Essa metodologia como todos os outros protocolos que a gente estava conversando, a gente estava apresentando exatamente essa questão do tamanho da palavra, o que era a palavra, para vocês terem ideia. Isso aqui, ó, de início de frame, eu tenho 1 bit, bits identificadores são 11 bits, o RTR, né, Request to Receive, a requisição de recebimento de dados é um único bit, campo de controle, campo de dados, sequência de CRC, que é checagem de dados, delimitador de CRC, que é o delimitador da checagem de dados, tudo isso daqui é o que compõe uma única palavra dentro do DeviceNet, tá? E você percebe que é uma palavra relativamente grande, perto do que você estava vendo lá no Profibus, no Modbus, né? A gente falava de 11 bits, de 10 bits. Ó, 11 bits eu tenho aqui só na identificação do termo, para poder comunicar aqui nesse padrão. Tá? Então, é uma comunicação bem mais complexa, é uma comunicação bem mais rica, em termos de quantidade de dados transferidos de um lado a outro. Tudo bem, senhores? Até aqui, alguma dúvida, alguma questão? Seguimos adiante? Vamos lá. Tecnologia DeviceNet tem como objetivo transportar 2 tipos principais de informações, né? Quais são essas informações básicas que a gente tem que transmitir dentro de um barramento de DeviceNet? O que a gente chama de dado cíclico e o que a gente chama de dado acíclico, tá? Dados cíclicos de sensores e atuadores.
O tempo todo eu tenho que fazer a checagem de quanto está a temperatura. Ah, a temperatura está em tanto. Quanto está a pressão? A pressão está em tanto. Sirene desligada, sirene desligada. Então, é o mesmo conceito do ciclo de varredura que a gente tinha dentro do CLP, tá? Só que agora não está mais dentro de um único equipamento, mas sim dentro de um ambiente, dentro de uma rede de comunicação. O tempo todo tenho que estar lendo e tenho que estar escrevendo nessas variáveis de campo, tá? E essas leituras e essas escritas, elas ocorrem de forma cíclica, de tempos em tempos ela vai fazer uma leitura, de tempos em tempos ela vai fazer uma escrita. Até aqui, a gente não mudou nada daquilo que a gente já conhecia. Onde que entra a novidade? Naquilo que a gente chama de dado acíclico. São os dados que indiretamente estão relacionados ao controle. Configuração e diagnóstico de dispositivos. Você não precisa configurar o tempo todo. Você faz uma vez a cada 10 ciclos, a cada 100 ciclos, uma vez ao dia, você vai fazer a checagem se esse equipamento está bom ou não. Informações trocadas, eventualmente, durante a configuração ou durante um diagnóstico de um equipamento de campo. Vamos dar um exemplo. Você tem um inversor de frequência, tá? Que está rodando lá a 75% da velocidade nominal do motor. Eu quero fazer um ajuste para 80. Eu preciso ficar o tempo todo, o inversor, trabalha 80, trabalha 80, trabalha 80? Não. Eu gero nessa rede uma única referência. A partir de agora, você vai começar a trabalhar com 80% da velocidade nominal do motor. Ou seja, eu mandei um parâmetro de configuração desse dispositivo. E, por sua vez, o dispositivo vai dizer o seguinte: olha, eu entendi a sua requisição, eu estou a 75 e agora eu vou começar a trabalhar 80. Quer ver? Ó? 75, 76, 77, 77,5, 78, 80. Então, durante um determinado delta T aí, do determinado período, haverá uma troca de parâmetros até que esse dispositivo novo esteja de acordo com aquilo que eu pedi. E depois que ele entrou em regime, cravou lá 80, eu preciso ficar mandando o tempo todo? Não. A partir do momento que essa aceitação foi feita, eu passo a trabalhar com a velocidade novamente como um dado cíclico. E ele entra na fila como qualquer outra informação que a gente vai ter para trabalhar dentro dessa rede. Tá? Então, DeviceNet trabalha em dois formatos básicos, formatos cíclicos e formatos acíclicos de troca de informação. Tudo bem, senhores? Deu para entender ou não? Vocês estão relativamente quietos em demasia hoje. O que está acontecendo? Por causa da prova de amanhã, professor. Ah, amanhã tem prova? O que tem prova mesmo amanhã? Hum? O que tem prova? É? Tem duas. Duas? Esses caras são fogo, hein? Complicado isso. Tem que cancelar essas provas aí, né? Vamos lá, senhores. Dúvidas aqui? Tranquilo? Professor, Diga. eu não entendi muito bem a parte do acíclicos. Vamos lá. Pensa a hora que a mamãe está fazendo a comida dentro de casa, o fogo está baixo. Ela percebe que o fogo está baixo, está demorando para cozinhar, não é isso? O que ela faz? Ela não vai lá e só gira o botão? Aumenta o fluxo de gás ali passando no fogão? Sim ou não?
ela gira e deixa, não deixa? Sim. E aí ela vai ficar observando novamente. Se está borbulhando mais a água, se acelerou, se a panela secou ou não, né? Para fazer o cozimento do alimento, não é isso? Ela precisa ficar constantemente com o dedo no botão, olha, aumentou a potência, ela tem que ficar com o dedo no 180 ali? Ou uma vez que ela faz o ajuste, ela larga o botão de lado? Cada vez ela faz um ajuste. Ela faz um ajuste e larga. O que é cíclico seria a verificação se o cozimento aconteceu ou não. O que é acíclico? Esse ajuste de potência do botão. Ah, esquentou demais a panela. Ela vai lá, abaixa um pouquinho de novo, não abaixa? E ela fica o tempo todo nesse controle, aumenta, abaixa, abaixa, aumenta? Não, ela faz isso de vez em quando. Pode ser a cada 2 minutos, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos. De minuto em minuto. Tudo bem? A checagem, a leitura, se o sistema está de acordo ou não, é cíclico. A alteração do set point vem ser acíclica. O que é acíclico? É algo que não é cíclico. É algo que não é constante. Cíclico, constante. De tempos em tempos aquilo se repete. Acíclico não tem um tempo em tempo. Pode ser em tempos aleatórios. Ficou um pouco mais claro ou não? Ficou sim. Obrigado. Beleza. O que mais, senhores? Seguimos? DeviceNet, taxa de transmissão da ordem de 125 KB por segundo de até 500 KB por segundo. Dependendo do comprimento dos cabos, nessa rede DeviceNet que está montada. Tá? A tecnologia utilizada na comunicação é do tipo produtor-consumidor. Ops. Volta. Produtor-consumidor. O que muda mesmo da mestre-escravo do produtor-consumidor? Lembra do exemplo lá atrás que a gente falou? O elemento que produz a informação, ele produz para a rede inteira. Todo mundo vai escutar a produção executada. Quem que vai consumir isso? Somente quem precisa. Então, essa produção, ela é cíclica. O consumo, ele é cíclico. E onde que entra essa informação acíclica, então, professor? Se eu tenho uma geração de informação a cada, vamos colocar hipoteticamente, vai a cada segundo, eu tenho um intervalo entre uma comunicação e outra. Se necessário, eu gero essa comunicação acíclica. Caso contrário, eu espero o próximo intervalo de tempo para gerar essa informação acíclica. Então, o tempo todo haverá lacunas de comunicação cíclicas para que essa informação acíclica possa ser produzida e possa ser monitorada. Mas o formato da comunicação dela, ela é do tipo produtor-consumidor. Ok? Dúvidas? Seguimos, então? A rede DeviceNet permite o endereçamento de até 64 nós, onde cada endereço pode suportar um grande número de I/Os, né, de entradas e saídas aqui, entradas e saídas. Como, por exemplo, um único
único atuador pneumático de 32 válvulas, né? Em um único nó, em um único endereço, eu consigo operar 32 válvulas solenoides, 32 acionamentos abertos, fechados, para passagem de ar para um sistema pneumático. Ou, por exemplo, 16 entradas discretas em um único nó, eu posso monitorar 16 botoeiras, 16 sensores de fim de curso, 16 sensores de presença, por exemplo, tá? Cada equipamento possui um microcontrolador que gerencia o armazenamento em memória não volátil do seu endereço. Pode ser definido por software ou definido por chaves, né? Como é que eu diferencio um produto A que está em 2 locais diferentes? Através do endereço. Esse é um A no endereço 01, esse é um outro produto A no endereço 02. Então, se eu quiser saber desse, eu pergunto pelo endereço 01. Se eu quiser saber os dados desse outro, eu pergunto pelo endereço 02, e assim por diante. Tá? Essa aqui é uma configuração típica, né, baseada num barramento DeviceNet, onde eu vou pendurando os meus dispositivos de acordo com as minhas demandas, né? Posso ter IHMs, posso ter CLPs, soft starters, torre de sinalização, chaves de fim de curso inteligentes, ou seja, a infinidade de dispositivos podem ser adicionadas a essa rede, né? Só vai depender da configuração e da necessidade do sistema que você está automatizando. Tudo bem, senhores? Em termos de aplicações hospitalares, solda robótica, indústria química, basicamente não existe uma restrição. Desculpa. Não existe uma restrição ou uma melhor indicação para o uso de a rede XYZ. A grande verdade, o que acontece é o seguinte: empresas americanas tendem a utilizar hardware americano e, por consequência, protocolos de comunicação nativos por empresas americanas. Empresas europeias tendem a utilizar hardwares europeus e, consecutivamente, tendem a utilizar tecnologia de comunicação europeia, né? Então, se você pegar uma GM da vida, você vai ver muito DeviceNet, você vai ver muito Ethernet IP, que é a próxima evolução. Se pegar uma Volkswagen alemã, você vai ver muito Profibus, você vai ver muito Profinet, que é a evolução da comunicação alemã dos modelos da Siemens, né? A indústria americana usa CLP Rockwell, a indústria alemã usa Siemens, usa algumas outras marcas aí no caso, francesas usam Schneider, assim como empresas japonesas usam os Mitsubishi da vida, tá? Então existe um certo bairrismo, sim, nas indústrias, e em cima disso que elas constroem essas topologias internas de uso, tá? Ou seja, não dá para definir simplesmente por mercado vertical, né? O mercado automobilístico tende a utilizar tal. Não. Dentro do mercado automobilístico, você vai ter empresas de várias origens, né? De várias origens, e cada uma delas vai preferir a utilização de uma determinada tecnologia. Tudo bem? Seguimos? Vamos lá. Ethernet IP. Ethernet IP vem de Ethernet Industrial Protocol. Rede Industrial Ethernet, TCP/IP aberta, com recursos de controle em tempo real. Então, ela vai se assemelhar muito ao que a gente já tem de tecnologia no ambiente corporativo, no ambiente residencial, só que
possui, junto a essa tecnologia, recursos para controle em tempo real. Está aqui a diferença da nossa internet convencional para a internet IP que é utilizada. Tá? Ela tem ferramentas para garantir que, olha, eu quero que determinada coisa ocorra em 100 milissegundos. Essa coisa tem que acontecer em 100 milissegundos. Em 10 milissegundos, tem que acontecer em 10 milissegundos. Tá? Ethernet IP estende o protocolo Ethernet com todas as suas facilidades, padrão de mercado até o SIP novamente. Olha o SIP aqui, ó. O mesmo protocolo encontrado no DeviceNet. Então, pode-se dizer que o Ethernet IP vem sendo trabalhado como uma melhoria do próprio DeviceNet. Tá? Exatamente para atender os mesmos elementos, os mesmos equipamentos que o DeviceNet costumava atender de forma serial, né? O DeviceNet utiliza uma interface serial de comunicação. O Ethernet IP já utiliza uma interface Ethernet para que haja essa troca de informação de um lado ao outro. Tudo bem? Posso interligar IHMs, terminais de programação, sistemas de negócios, robôs, balanças, sistemas de RFID, o que você imaginar em ambiente Ethernet, você pode estar interligando. Né? E aqui já não é mais um barramento como o do DeviceNet, né? Aqui eu tenho o quê? Um cara que faz a centralização na interligação dos dispositivos. Que topologia que é essa mesmo de ligação, pessoal? Estrela. Exatamente. Então, quando eu falo de Ethernet IP, no mínimo que eu vou estar falando é de topologia em estrela. Por que no mínimo? Em Ethernet IP são permitidas comunicações em anel e são muito utilizadas, tá? Redes em anel em ambiente Ethernet é algo cada vez mais comum nos ambientes industriais, exatamente para proteger e garantir que todas essas redes aí estejam interligadas com máxima disponibilidade possível, né? Se romper um cabo por um determinado setor, no outro departamento, ele vai ter um cabo que garanta essa comunicação entre os equipamentos, tá? A gente pode destacar um quadro com diferenças básicas entre a Ethernet que é utilizada no chão de fábrica e a Ethernet que é utilizada em ambiente de escritório. Né? Ela vai desde o cabeamento, né, que é um cabeamento simples, não existe uma grande preocupação até mesmo com o tipo de cabo utilizado, para um cabeamento mais complexo, né? Ou seja, aqui eu tenho que usar um cabo diferenciado, um cabo com malhas de isolamento eletromagnético para reduzir interferência durante a comunicação. Né? Aonde eu passo os cabos, isso muda. A conexão dos dispositivos utiliza conexão diferenciada dependendo da situação. Né? O que a gente pode destacar aqui que é gritante? Por exemplo, temperatura moderada em ambiente de escritório, de 0 a 50 graus. Eu diria que 0 a 50 já é quase um ambiente industrial, tá? Mas os equipamentos para a indústria, né, podem chegar aí de menos 20 a 70, em alguns casos de menos 20 a 82 graus Celsius. Tem que ser a tolerância de um equipamento desse para trabalhar em ambiente industrial. Tem que ser tolerante à vibração, é um equipamento que sofre muita influência de ruídos eletromagnéticos, então tem que ter uma blindagem para isso. Existem riscos, né, de agressão química, de agressão atmosférica, em cima de toda essa estrutura de cabeamento que você vai montar dentro de uma indústria. Então, tudo isso aqui são fatores. Fica essa tabela para vocês preencher, para vocês darem uma estudada melhor, né, e discutir aí esses tópicos, mas basicamente são esses itens aqui que diferenciam o que um hardware tem que suportar em ambiente industrial
de um hardware que tem que suportar em ambiente corporativo, ambiente de escritório, tá? Outra forma de você analisar isso são os níveis de exigência que o ambiente comercial exige em relação ao ambiente industrial, tá? A temperatura de operação é algo que a gente já falou lá atrás. Placas multilayers para imunidade a ruído, né? Isso não é comum para ambiente comercial, já para os equipamentos de ambiente industrial, sim, né? Placas multilayer são placas aí que entre uma face de contato elétrico de sinal e outra, existem placas intermediárias de aterramento, exatamente para reduzir a possibilidade de recepção de sinais externos que venham a interferir a comunicação, tá? A conectorização, né, o famoso RJ45 do cabinho de rede, na indústria tem local que ele não usa, né? Existe até o uso de RJ45, mas é um RJ45 totalmente diferente daquele plastiquinho que a gente vê cristal que compra aí em qualquer casa de produto eletrônico, né? São conectores aí bem mais robustos que são utilizados nesse ambiente. Questão de redundância, né? Não é algo comum para se trabalhar em ambiente comercial. Mas quando eu falo de ambiente industrial, meus switches, por exemplo, ele tem que trabalhar com duas fontes de alimentação. E normalmente elas vêm de fontes distintas, porque se uma fonte de alimentação cai, a segunda tem que assumir essa operação como um todo. Então é comum você usar uma fonte de 110 e uma fonte num banco de bateria de 24, de 48 volts, né? Fazendo essa função de no break, para que o equipamento não pare de se comunicar. O próprio encapsulamento, né, o case onde vai instalado esse equipamento, ele é um equipamento diferenciado, é um case de alumínio, existe uma preocupação, uma análise de dissipação térmica nesses equipamentos, porque aquele ventilador pode parar, né? Um ventilador do uso corporativo, ele pode parar de funcionar. E essa máquina ela tem que continuar operando mesmo que não tenha a ventilação forçada. A alimentação, o comum para ambiente comercial de 110 volts, 220 volts, já na indústria 24. E talvez esse último detalhe aqui é um item bem importante, tá? Compatibilidade de até 10 anos, né? Eu comprei um TP-Link ali na Calunga. Se eu for daqui a um mês, daqui a 2 meses, eu não consigo comprar o mesmo modelo, tá? Eu não vou ter mais aquele modelo que eu escolhi como item compatível. Já em ambiente industrial, eu preciso dessa segurança aí de até 10 anos de compatibilidade de um equipamento que eu estou fornecendo. Por quê? Porque envolve certificações de planta, envolvem questões financeiras do tipo seguro, né? Para que a sua planta esteja assegurada, você tem que usar equipamentos de determinada confiabilidade, né? E quando eu for substituir esse produto, eu tenho que substituir por um produto que tenha, no mínimo, a mesma confiabilidade que aquele anterior que eu tinha. E isso tem que estar certificado, tá? E uma dessas confiabilidades garantidas é exatamente essa: a disponibilidade desse equipamento por um período, né, não inferior a 10 anos. Tá? São itens que são importantíssimos para a utilização de equipamentos em ambiente industrial. Tudo bem até aqui, senhores? Dúvidas? Sim ou não? Pode continuar. Vamos lá.
A rede internet passou por uma longa evolução nos últimos anos, se constituindo aí na rede de melhor faixa de desempenho para uma variada gama de aplicações. Nos últimos anos, é crescente o interesse da indústria pela internet como uma possível alternativa ao chão de fábrica e no controle de processo. Tá? Então, o que vislumbra-se hoje em dia como arquitetura ideal é exatamente essa. Ó. Eu tenho um nível de campo interligado ao nível de controle, que também está interligado ao nível da planta. O que muda daquela imagem que a gente tem da pirâmide da automação utilizada lá atrás? Né? Vocês se lembram que de um andar para o outro existia ou a necessidade de um gateway, ou a necessidade de um equipamento que tivesse uma conexão física padrão andar superior e uma conexão física padrão andar inferior. Tá? Por que essa rede Ethernet tem ganho, né, tanto espaço e tanta utilização hoje em dia? Porque esse mesmo meio físico eu consigo conectar praticamente um sensor inteligente direto a um banco de dados na minha TI. Então, não se fala mais de pirâmide de automação, mas sim você se fala hoje em dia de pilares de automação. Então, é como se fosse uma estrutura única, onde do chão de fábrica até os grandes servidores, os grandes no-breaks lá em cima, né? Os grandes databases lá em cima, estão trabalhando no mesmo meio físico. E com isso, eu ganho agilidade na troca da informação. Eu ganho o quê? Velocidade na resposta desses equipamentos em ambos os ambientes, né? Isso me permite implementar, por exemplo, sequenciamentos e rotinas de firewall, onde eu vou ter a proteção dos dados de um lado para o outro. Ao mesmo tempo que me permite garantir aí para uma rede, para uma indústria 4.0, me permite garantir aí para um sistema de cibersegurança, tá? A autorização ou não de um elemento externo à minha fábrica acessar o meu CLP. Porque em alguns momentos é interessante que eu permita que alguém do lado de fora acesse o meu CLP. Eu estou com um problema na minha máquina, eu vou chamar o fabricante para resolver o meu problema. Tá? Como é que esse cara vai fazer? Ele vai se deslocar, né? Lá do Rio Grande do Sul até Minas Gerais para fazer um liga-desliga remoto de um CLP? Né? Vocês estão vendo hoje, nós estamos vivenciando a necessidade da conexão remota, né? Desse acesso, dessa comunicação, de você poder estar em lugares, logicamente, sem a necessidade de estar fisicamente nesse local. Tá? Então, tudo isso ele é garantido graças à evolução dos protocolos, graças à padronização no modelo de comunicação. Tá? Então, por isso, por esses motivos, que hoje a gente consegue falar de uma 4.0, hoje a gente consegue falar de um Big Data, né? Conseguimos falar aí a respeito de integração da TA com a TI, né? TI todo mundo conhece, que é a tecnologia da informação, né? E o TA é a tecnologia da automação. Então, esses dois universos, o tempo todo trocam informação nesse mundo atual, nessa topologia que vem sendo tratada, implementada e cada vez mais utilizada em ambientes industriais. Tá? Então, é bem isso que a gente está dizendo aqui, ó, rede única, a supervisão, os dados, as interfaces, os equipamentos, tudo isso aqui está num único acesso, né, num único meio físico. Eu vou definir logicamente, olha, essa informação não interessa ao diretor. O diretor não tem que ir lá embaixo e ligar e desligar a máquina, ele não sabe do processo. Mas ele pode monitorar se essa máquina está ligada ou desligada. E tudo isso a gente controla num ambiente externo. Tá? Eu não preciso estar aqui fisicamente linkado para poder fazer esse controle como um todo.
Tá claro esse novo universo que a gente está apresentando para vocês? Tá dando para absorver. Eu sei que é muita informação, eu sei que é muita, muito dado, mas parte das competências do hoje é exatamente essa, é o quão a gente consegue se adaptar a essas novas tecnologias, a essas novidades que se apresentam ao mercado. Então, se eu enxergo que o Ethernet IP nada mais é do que uma evolução de um device net, uma evolução de um protocolo que já existia, e que ele garante essa conectividade universal dentro de um ambiente de chão de fábrica, eu estou entendendo do que se trata essa matéria, eu estou entendendo do que se trata essa disciplina. Assim como você falar de Profinet, é uma evolução do Profibus. O Profibus é uma rede serial. O Profinet, eu estou falando de uma rede Ethernet, mas com 80% das regras de funcionamento que funcionavam também lá no Profibus. Tá? Então a coisa ela evolui, mas nada é criado do zero, pessoal. Sempre vai vir uma tecnologia que absorve parte da tecnologia antiga, melhora alguma outra coisa e apresenta um protocolo novo no ambiente. Tá? Sempre será uma evolução daquilo que já se tem. Tudo bem? Já que a gente tem falado de palavras, né, para todas essas metodologias de comunicação, tá aqui, ó. Ethernet IP, 7 bytes de preâmbulo, 1 byte de SFD, nem eu lembro direito isso aqui. 6 bytes de destino, 6 bytes de fonte, 2 bytes de comprimento, até 1.500 bytes de dados. Volta. Até 1.500 bytes de dados que podem ser transferidos em uma única palavra. Então, aqui ele tem uma descrição um pouquinho mais elaborada, de acordo com a 3E802.3, onde, quando se fala de Ethernet, você fala muitas vezes de protocolos e padrões dentro de padrões. Tá? Então, o Ethernet IP tem vários padrões de comunicação que ela segue. Uma delas é esse daqui, ó, a 3E802.3. Ela garante, por exemplo, ó, que o endereçamento de MAC, de destino e de fonte estejam expostos na palavra. Por que eu preciso disso aqui exposto na palavra? Porque se eu tiver um firewall que está dizendo o seguinte, olha, esse endereço é um endereço permitido, eu deixo essa palavra passar para dentro de casa. Agora, se esse endereço de fonte é um endereço que não está na minha lista de permitidos, essa palavra não consegue chegar dentro da minha casa. Eu não deixo essa requisição entrar no meu ambiente. E, por consequência, eu vou ter uma rede mais segura. Tá? Então, aqui a gente já começa a falar, inclusive, de segurança de redes. É um assunto muito complexo, tá? Se você fizer um curso de engenharia de telecomunicações, você ainda vai ficar faltando ver muita coisa do que se trata de redes de comunicação industrial. Depende muito mais de você estudar documentação das certificadoras, você validar documentos do tipo cases de aplicação, esses órgãos, a ISA, Profinets da vida, ODVAs da vida, elas divulgam muito eventos
e hoje em dia está ainda mais fácil, porque esses eventos são eventos virtuais, né? Você assiste um webinar, por exemplo, onde o cara fala a respeito da tecnologia, tá? E aí, quando esse cara fala a respeito específico daquela tecnologia, ele vai te dar nuances de, olha, esse protocolo é bom nisso, e aí o outro protocolo é bom naquilo, e aí depois de alguns anos trabalhando com esses protocolos, você vai poder dizer, olha, né, nesse ambiente é mais recomendado você usar esse por conta disso, disso, disso. Tá? Nesses 28 anos de mercado que eu já estou, eu já vi protocolo nascer e protocolo morrer. Então, teve coisa que surgiu como, olha, é a menina dos olhos, é a coqueluche, isso aqui vai ser o melhor protocolo existente da face da Terra. E não decolou que nem queriam, não. Pelo contrário, né? Está praticamente morto. Então, você tem que estar atento a essas possibilidades também, né? Você tem que estar atento ao mercado. O que que o mercado está colocando em campo hoje, né? O que tem dado certo, que eles têm utilizado muito em ambiente Ethernet, é o tal do protocolo IEC 61850. Tá? É muito utilizado em ambientes de transmissão, distribuição e geração de energia. Por que esse protocolo em específico? Ele é um protocolo misto, tá? Ele trabalha em alguns momentos em esquema mestre-escravo, em outros momentos na área de segurança, ele trabalha como produtor-consumidor. Tá? Então, é o que a gente chama de protocolo misto. Ele é um padrão onde ele tem vários protocolos comunicando simultaneamente. Diagnóstico, correção de eventos e alarmes, ele trabalha em produtor-consumidor. Em leituras cíclicas, ele trabalha na topologia mestre-escravo. Então, isso é o que seria aí de mais novo e que está sendo utilizado hoje em dia. É um protocolo que não tem, se bobear, não tem 10 anos de uso. É coisa realmente muito recente. E o tempo todo, tem simpósio, tem palestra, tem gente falando a respeito do 61850. Tá? Mas esse 61850 vem de toda essa topologia aí que a gente já vem falando ao longo do curso com vocês. Né? Você tem que entender esse pouquinho que eu passei para vocês aí para poder chegar nesses protocolos um pouco mais avançados. Dessa forma, a gente conclui que as redes Ethernet elas permitem o que a gente chama de convergência, né? A convergência, a simplicidade, a rapidez e a alta capacidade de informações, junto com a alta velocidade da rede, proporcionando a tomada de decisões cada vez mais rápidas no processo, na manutenção e na segurança funcional de uma planta. Tá? Essa seria aí o resumo, né, a conclusão da utilização das redes Ethernet em chão de fábrica hoje. Eu queria dar um passinho um pouquinho para trás, apresentando um último protocolo para vocês. É o tal do protocolo HART. Tá? Por que eu falo um passo para trás? Né? O HART ele é um protocolo da década de 80 também. Tá? E em 93 foi criada uma fundação para manutenção desse padrão em específico. Originalmente foi criado, né, pela Fisher-Roseman na década de 80, mas hoje existe uma associação, aí, uma fundação que toma conta dele. E a escolha por trabalhar com eles para vocês aqui, na verdade, é o seguinte, ele não chega a ser nem um mestre-escravo, nem um produtor-consumidor. Então, é um negócio realmente bem diferente, tá? Ele é um protocolo que nasce permitindo a comunicação digital simultaneamente com um sinal analógico de corrente de 4 a 20 miliamperes. Ou seja, num par trançado que eu mando um sinal analógico de 4 a 20, tipo aqueles transdutores de vazão,
os medidores de pressão que a gente tem visto nas aulas de quinta-feira, junto com esse sinal de 4 a 20, ele manda dado de comunicação. E essa é a grande sacada, esse é o grande diferencial desse protocolo. Tá? Ele permite acesso remoto a todos os parâmetros desse instrumento que está sendo utilizado. Ele suporta instrumentos com várias variáveis medidas simultaneamente, ou seja, coleta de dado digital, coleta de dado analógico, escritas digitais, escritas analógicas, que seja, né? Através de um único link de 4 a 20. E ele é compatível com a fiação existente de 4 a 20 mA. Ou seja, se eu tenho uma topologia antiga, onde aquele link de comunicação está vinculado a um sensor analógico, eu posso arrancar esse sensor analógico, colocar um dispositivo inteligente no lugar desse sensor, e essa mesma fiação continua sendo útil para mim. Eu continuo utilizando a mesma fiação para o envio do dado analógico e para a coleta dos dados digitais de parâmetros. Tá? Como que ele faz essa mágica aqui? Importante, padrão aberto, e trabalha na comunicação mestre-escravo quando na comunicação digital. Tá? O analógico não faz parte do mestre-escravo, mas a comunicação digital, sim, faz parte do mestre-escravo. Tem algumas informações aqui, mas são dados históricos que o professor coloca para vocês. Mas o que vai, eu acho que ajudar realmente a entender é esse quadro aqui, ó, tá? Então, pensa que ao longo de um determinado tempo, eu tenho uma oscilação analógica. Ela pode chegar a 20 mA e ela pode chegar no extremo inferior a 4 mA. Então, o que ocorre? Ao longo desse envio de sinal de 4 a 20, eu coloco um pequeno sinal oscilando aqui, ó. Comandos e respostas. Comandos e respostas. Comandos e respostas. Tá? Essa flutuação gira em torno de mais ou menos meio miliampere. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 8 miliamperes sendo transmitidos, eu vou ter 8,5, 7,5. Se eu tiver com 12 miliamperes sendo transmitido, 12,5, 11,5. O tempo todo eu estou com um sinal oscilando de mais ou menos uma grandeza de meio miliampere. Tudo bem aqui? E como é que eu diferencio os zeros e uns dessa comunicação serial, professor? Simples. Frequência baixa, 1200 Hz, nível lógico 1. Frequência alta, 2200 Hz, nível lógico 0. Quer dizer que por modulação de frequência, eu consigo transmitir um dado digital de zeros e uns? Sim. Por modulação de frequência, a gente transmite zeros e uns. Professor, mas eu tenho 12 miliamperes. Eu não tenho 12,5 nem 11,5. Só que se eu pegar e somar 12,5 mais 11,5 e dividir por 2, qual que é o meu valor médio? O meu valor médio é de 12 miliamperes. Ou seja, essa oscilação, o tanto que eu oscilo para mais, eu oscilo para menos. Oscilou para mais, oscilou para menos. E o tempo todo eu tenho essa oscilação ocorrendo, fazendo com que o meu valor médio não seja alterado. Uma outra forma de mostrar isso aqui para vocês é essa aqui, ó. Frequência de 1200, nível lógico 1. Frequência de 2200, nível lógico 0, nível lógico 0, nível lógico 1, 1, 0, 1, 1, 0. Tem uma sequência transferida aqui, ó. 3, 6, 9 bits transferidos ao longo de um determinado tempo.
Essa metodologia de transferência, ó, ela vem do FSK. FSK vem de Frequency Shift Keying, chaveamento por deslocamento de frequência. Vocês já ouviram falar daquele aparelho chamado fax? Não sei se é da realidade de vocês ou da época de vocês, mas antes do advento do e-mail, você mandava documentos e imagens através de ligação telefônica. Como, professor? Exatamente usando esse FSK, porque uma imagem nada mais é do que a somatória de pontos. Nível lógico 1, pontinho preto. Nível lógico 0, pontinho branco. Pontinhos pretos e brancos, mandados através de uma linha e uma linha subsequente à outra, formatavam um determinado documento, uma determinada imagem, transferida através desse equipamento. Tá? Então, é a mesma tecnologia, essa FSK, que se utilizava nos antigos equipamentos de fax. Tudo bem, senhores? Dúvidas no HART? Quem usa isso ainda hoje? Sabesp utiliza HART até os dias de hoje. Então, esse é mais um motivo da gente falar a respeito. Se falar um curso de redes industriais e não falar de uma rede que ainda é utilizada hoje em dia, é praticamente um pecado eu botar vocês no mercado sem ter ouvido falar de HART. Dúvidas? Comentários? Pertinentes, não pertinentes? Não? Em termos de aplicação, né, controladores HARTs, válvulas de controle que são controladas por barramento HART, transmissores de pressão, controle de nível com instrumentação analógica e controlador PID, tudo isso aqui são equipamentos passíveis de serem utilizados em protocolo HART. Configuradores remotos, você pendura ele na rede, você conversa com os dispositivos, né? Então, isso daqui é uma aplicação típica utilizando o protocolo HART de comunicação. Então, por exemplo, através do dado analógico, eu sei qual é a vazão que está ocorrendo nessa válvula. E através do dado digital, eu converso com essa válvula falando o seguinte: olha a válvula, abre 10%, abre 15%, fecha 5%, né? A atuação é feita de forma digital e a medição de vazão instantânea eu faço através de uma interface analógica. Tudo bem? Alguns equipamentos de campo, né? Salas de controle de medição de vazão, registros de silo. É um protocolo que está tentando se modernizar, então hoje você já escuta wireless HART, nada mais é do que uma rádio base, e essa rádio base tem a interface analógica para estar conversando com dispositivos depois dele, tá? Mas aqui são equipamentos utilizados também nessa padronização. Então a gente coloca aqui como qual é o futuro, mas eu digo para vocês o seguinte: esse futuro já não é mais futuro, esse é o hoje, tá? Hoje já estamos na internet das coisas e já estamos na Industrial Internet of Things, né? Aqui é IoT e hoje já é IIoT, né? Internet Industrial das Coisas. Essa é a grande realidade que tem sido tratada hoje em dia. Então,
Em termos de complexidade e tempo, né, o que aconteceu aí? Conhece teu passado para saber para onde você caminha. A primeira revolução industrial falava-se que ocorreu quando as máquinas a vapor começaram a entrar em ambiente de trabalho, né? Começaram a fazer parte da força bruta, utilizada o que era antigamente por tração animal, ou até mesmo por mão de obra escrava, ou por mão de obra simples, né? Então, a primeira revolução ocorreu com a criação da máquina a vapor, né? O uso de máquinas para substituição de tração animal. A segunda revolução industrial ocorreu lá atrás, com a produção em massa de energia elétrica, né? Quando a energia elétrica começou a chegar em várias localidades, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí da guerra, né, das correntes, né? A definição dos padrões de corrente contínua e corrente alternada, e isso durou um bom tempo, né? Enquanto isso estava ocorrendo, né, foi exatamente durante a segunda revolução industrial, né? A terceira revolução industrial, ela vem aí da eletrônica, né, da área da tecnologia da informação e da automação. Teve início na década de 70. E nessa terceira revolução, o principal ponto era monitorar processos automatizados, né? Você tem o CLP como ponto central do elemento de controle do chão de fábrica, tá? E a quarta revolução, né? A grande sacada, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: vocês participaram do início dela, só que ela ainda está ocorrendo. Como que eu sei quando que vai acabar essa quarta revolução, né? A primeira leitura é essa, né? Quando acaba a quarta revolução? Quando começar a quinta. Então, a terceira revolução industrial só acabou quando começou a falar de sistemas de cybersecurity, sistemas de indústria 4.0, sistemas de produção em lote único. Então, toda essa nomenclatura que vem sendo utilizada hoje em dia, quando isso começa a aparecer como novidade de mercado e ser utilizada em ambiente industrial, ela faz o marco. Ou seja, a terceira revolução acabou e começou a quarta revolução. Então, a quarta revolução, ela ainda está num estado embrionário, né? Várias tentativas estão sendo executadas, várias tentativas estão dando certo e boa parte também está dando errado, tá? Então, esse padrão novo, ele ainda não existe, mas é algo que está sendo construído, né? O copo meio cheio dessa história toda é exatamente esse. Vocês estão participando da definição do que vai ser o novo. Forçadamente ou não, quem está no mercado hoje, ou quem está para entrar no mercado, vai participar dessa grande revolução, né? E quem tiver mais bem preparado é que vai poder estar trabalhando nesse meio. Ô, professor, Sim. futuramente vai ser tudo automatizado a indústria, certo? Vamos ver onde é que você quer chegar. Tipo assim, essa massa de pessoa que não está preparada para esse futuro, o que que vai ser dessa massa em si? Como é que vão conseguir trabalhar? Você já viu aquela história aprender pela dor ou pelo amor? Já ouvi falar, já. Como é que a gente traduz isso, né? Ah, na indústria 3.0, a automação ela desempregava cerca de 10 pessoas para cada máquina automatizada, tá? Hoje, a indústria 4.0 ela emprega de 4 a 6 pessoas para cada máquina automatizada. Onde que está essa mágica? Uma máquina automatizada, ela precisa de manutenção. Uma máquina automatizada, ela é complexa. Um cara só não faz. Você precisa de uma equipe
de automação para fazer essa máquina rodar. Você tem que ter uma supervisão ocorrendo nessa máquina, um sistema de supervisão. Você tem que ter uma rede industrial acontecendo e funcionando para que essa máquina opere. Se você falar de Big Data na nuvem, você vai ter que ter uma empresa de nuvem disponibilizando espaço para esses dados serem armazenados. Então, você tem toda uma cadeia produtiva que se faz necessária para que aquela máquina opere sozinha. Porque essa máquina vai precisar de insumo. Como é que ela vai ser reabastecida? Alguém vai ter que produzir esse material para ela consumir. Essa máquina ela vai te avisar o seguinte, olha, está na hora de trocar o eixo. Alguém vai ter que dar manutenção nessa máquina. Ó, tá vibrando muito o mancal. Você vai ter que dar manutenção nessa máquina. Então, hoje, uma máquina automatizada, ela cria emprego. A questão é, qual é o emprego que ela cria? Aquele apertador de parafuso ou aquela mão de obra especializada para o segmento? Pessoas, quando eu falo para vocês que automação, que esse é um dos cursos aí, talvez, mais importantes, daqui, esse módulo que vocês estão, essa disciplina que a gente está discutindo aqui, talvez seja, sim, a disciplina mais importante que vocês vão ter nesse curso. Porque todas essas outras matérias, essas disciplinas que vocês viram, elas estão sendo aplicadas nesse contexto que eu estou apresentando para vocês aqui. Porque para você automatizar uma máquina, você tem que ter conhecimento de pneumática, você tem que ter conhecimento de comandos elétricos, você tem que saber de programação. Se você não tiver o sensor, você tem que montar um circuitinho lá para sensoriar aquilo que você precisa monitorar. Esse sistema vai ter que falar em rede. Essa máquina vai uma estrutura mecânica que tem que aguentar uma determinada rigidez ali. Então, entra a análise dos materiais que você vai estar utilizando para a construção dessa máquina. Você vai ter que fazer um esboço, um croquis, um desenho técnico para falar, olha, faz isso, essa é a peça que eu preciso para resolver o meu problema. Para quê? Para automatizar um processo. Então, essa disciplina é a que usa todas as demais, cara. E quem não está enxergando isso, infelizmente vai ter que aprender pela dor. A gente está tentando pelo amor aqui, ó. Tô alertando vocês. Várias são as reportagens que dizem o seguinte, né? Eu não digo quando os meus filhos nascerem, porque os meus já estão criados já, mas quando o filho de vocês nascerem, metade das profissões que existem hoje não existirão mais. O que esse pessoal vai fazer? Existe a possibilidade que vocês venham a trabalhar em funções que ainda não existem no mercado. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de cientista de dados? Alguém já ouviu falar de cientista de dados? Já ouvi falar, mas nunca pesquisei sobre. Pois é. A empregabilidade está lá em cima. Valor agregado, coisa de 25 a 30 mil reais mês para um cientista de dados. Emprego novo, cara. Não tinha isso. Até 6, 8 anos atrás não tinha isso. Tá? Enquanto o nosso Congresso Nacional diz o seguinte, olha, não vai ter mais contínuo aquele operador de elevador, o mercado está aí. Tá? Então, o processo automatizado vai desempregar aquele apertador de parafuso. Sim, esse cara, a tendência é desaparecer do mercado. Agora, se esse apertador de parafuso hoje vai buscar uma especialização, vai começar a estudar por conta, vai investigar como essas máquinas funcionam, começa a interagir nas áreas de engenharia e produção,
Começa a dar toque para o pessoal que está fazendo a montagem, olha, mas essa máquina ela funciona desse jeito porque você não considerou esse ponto. Esse cara migra para esse outro nicho de mercado em 2 tempos, porque ele não está preocupado só com o parafuso que ele está apertando, em ganhar o dele e ir para casa no final do dia. Ele está vendo a operação como um todo, tá? E é isso que vai diferenciar o profissional do futuro. Em quais áreas dentro da indústria? Indústria 4.0, que consome inteligência artificial, consome internet das coisas, cloud computing, que é o que está levando a indústria ao IoT. Todos esses segmentos aqui, cara, tá um crescimento absurdo e tá uma falta de mão de obra absurda. Por quê? Demanda estudo. Todo santo dia você tem que estar vendo novidades, você tem que estar vendo artigos, você tem que estar vendo revista. Ah, essa tecnologia deu certo, ó, já funcionou em tal lugar. Essa daqui é furada, deu erro por causa disso, disso, disso. Hoje, cedo, 8 horas da manhã, eu, professor de escola, formada já não sei quantos anos, 27 anos de indústria, estava recebendo treinamento de cabos. E tinha coisa ali que ainda assim tinha uma dúvida que eu tive que esclarecer com o cara. Ou seja, pessoas, não pense vocês que um diploma vai resolver a vida de vocês, tá? O tempo todo a gente está estudando, a gente tem que estar estudando. Não pode se estabilizar. O cara parou, a probabilidade desse cara sair do mercado é muito grande. Então, a recomendação é: quem está empregado, presta atenção onde você está. Qual é o caminho que esse lugar que você está seguindo? Está caminhando para isso? Beleza. Como é que eu entro na área de projetos? Como é que eu entro na área de desenvolvimento? Manutenção de campo, desenvolvimento de novas máquinas. Esse é o segmento que você tem que estar. Putz, a empresa que eu estou, professor, não olha nada disso. Ela não quer inovar, ela quer continuar usando comando elétrico, painelzinho com relé e botoeira. Vai morrer, cara. Não digo que vai morrer hoje, daqui a 10 anos, mas esse mercado vai sumir. Existem consultores dizendo o seguinte, ó, você quer abrir um negócio hoje, esse negócio não cabe numa tela de celular, você não consegue fazer dinheiro na tela do celular, nem abre. Não abre que você vai perder dinheiro. Então, se você não pensar em algo automatizado, no mínimo a esse nível, de você poder colocar um pedido de compra no celular, esquece. Não vai vingar, não vai dar certo. Tá? Então, cuidado com esses mitos, né? Ah, mas uma máquina automatizada manda embora. Manda embora. Manda apertador de parafuso. O robô faz isso. O robozinho de 8 contos já aperta parafuso hoje. 8 conto é o quê? 4, 8 meses de salário de um funcionário? Considerando que o robô não vai fazer greve, não vai apertar com má vontade quando o Corinthians perde. Tudo bem? Não sei se era isso que vocês queriam ouvir, mas é o que eu tenho a dizer, cara. Eu ainda estou no mercado, eu consumo essa mão de obra, eu tenho 2 ex-alunos trabalhando comigo hoje, na indústria durante o dia, né? Ministro aulas à noite. Durante o dia eu estou na indústria. E na indústria eles estão vendo como é que é a coisa. Tudo bem?
Em termos de conteúdo da aula 6 e de redes industriais, basicamente a gente encerra hoje. Eu tenho um conteúdo adicional, mas ao término da gravação aqui a gente volta a falar a respeito.